Olá, você que nos acompanha. Hoje estamos aqui para discutir um tema um pouquinho polêmico, tá? Estamos perto do Carnaval, o Carnaval passou na semana que nos antecedeu aqui, mas sempre nessas festas, ou decorrente de uma polêmica recente, que vamos trazer aqui para vocês, surgem algumas dúvidas em relação aos relacionamentos. Pensa o seguinte, ó, o Carnaval passou, a festa acabou, mas aquilo que fica depois, né, de alguns encontros românticos ou amorosos, por exemplo, no Big Brother Brasil agora, Big Brother Brasil, do BBB, na edição de 2026, ganhou uma repercussão nacional recente, no início desse ano, que um participante supostamente forçou, sempre vou usar a palavra supostamente aqui, porque né, o processo está correndo, após imagens lá no depósito, na despensa, dele atrair uma outra participante e ali ter forçado um beijo, né? Por que estamos trazendo o caso? O caso passa, né? Está sendo investigado pela Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher lá no Rio de Janeiro. Então nós não estamos falando da interpretação das redes sociais, estamos falando já de uma investigação policial. E para explicar isso de forma simples e falar um pouco do que é o estupro, do que é a importunação sexual, vamos direto ao ponto, né? Estamos aqui hoje com o advogado criminalista Marlo Salvador. Marlo, obrigado pela tua presença, obrigado por você compartilhar os conhecimentos conosco, mas já vou contigo direto ao ponto, né? Quando uma atitude numa festa, ela vira crime? Se tu conseguir contextualizar para a gente, porque também difere, e a gente tem que explicar para quem está nos ouvindo o que é um estupro na prática e o que é, por exemplo, uma importunação sexual. Sim. Primeiramente, Carlos, obrigado pelo convite. É uma grande alegria estar aqui com vocês. Respondendo a tua pergunta, já para começar, ela é uma questão extremamente delicada, né? Já faz alguns anos, décadas talvez, que os tribunais vêm se debruçando sobre essa questão judicial para definir tecnicamente o que é ou não crime. Tá. Então, assim, o que acontece no carnaval, lá no bloco de carnaval? O que acontece, o que o judiciário vai dizer ou não? É uma questão que está intrinsecamente ligada, né? E é uma questão, naturalmente, que envolve, claro, impulsos humanos, questão sexual, etc. Exato. Via de regra, Carlos, ganham grandes repercussões, né? E isso tudo, muitas vezes, acaba até mesmo prejudicando a análise do caso, a análise técnica, a análise detalhada, como ela deve ser enfrentada de forma racional e civilizada. Isso é um grande problema, um grande desafio que a justiça, os atores judiciais têm em enfrentar casos como esse. Certo. Mas voltando para o fato. Exato. Sempre o que se diz, tecnicamente, juridicamente falando, é o que define essa linha, o que define o cruzamento dessa linha, eu sempre digo. É o consentimento da vítima, tá? É o contexto, é a circunstância. Porque a gente vai falar, por exemplo, de fato, o que ocorreu, né? Fato, ele ocorre, né, por questões íntimas, de culpabilidade, de vontade ou não, certo? Então, claro, ele vai ter uma via de mão dupla, um consentimento, uma vontade, uma ação que cruzou aquela linha. Veja, às vezes ocorre, por exemplo, um consentimento inicial, mas depois vem na sequência algo que coloca um limite, e aí cruzou esse limite, como é que vai ser tratado esse caso? É bem sensível esse o ponto, né? Mas para a gente começar a ter um esclarecimento, assim, o que se caracteriza uma importunação sexual? Certo. A importunação sexual, ela se caracteriza, por exemplo, quando a atitude do agressor, ela não chega a ferir a ter uma lasciva mais profunda, vamos dizer. Tá. Certo? Certo. Passou a mão, deu um beijo por exemplo, como eu já vi casos criminais, deu um beijo no pescoço, baixou a alça da camisa, né, da blusa da moça, e deu um beijo no pescoço, por exemplo. Mas a importunação, ela já pode ter os atos de toques. Ela já pode ter os atos de toque, passou a mão, etc. Só que tudo varia dentro de um contexto... Pode não, corrigindo, né? Se caracteriza, né? Se caracteriza, exatamente. Para ter esse enquadramento. A conduta. Exatamente. Então, assim, a linha, em resumo, Carlos, a linha é bem tênue entre a importunação e o estupro. Porque o próprio Superior Tribunal de Justiça hoje vem decidindo que ele flexibilizou bastante a questão do estupro, né? Então... Flexibilizar é abranger, por exemplo, já emendando uma pergunta, o beijo forçado. Certo. As pessoas estão no carnaval, estão na micareta, né? Não vou condenar o tipo de festividade, nada disso, mas numa celebração. Claro. E ali viu-se uma atração ou supostamente uma interpretação equivocada, a pessoa foi lá, segurou pelo braço e beijou. Certo. Já é crime? Então, tem uma linha tênue aí também. Tá. Porque o que acontece? Se entender que o beijo foi lascivo, ou seja, aquele beijo
como se diz, dizia antigamente na beijo, roubado? Um beijo mais assim, mais, vamos dizer assim, mais rasgado e tudo, e a pessoa continua forçando. Eu me lembro antigamente e tal que se via, né, em blocos de carnavais e tal, os homenzinhos, décadas atrás, até talvez 10. Hoje em dia, claro, essa questão já está bem mais, tem muito mais informação, tem muito mais campanha, etc. Mas era comum, por exemplo, se ver homens irem dispostos a essa atitude. Vou agarrar, puxar e pronto. Então, era uma questão que, dentro dessa estrutura, ela era meio que normalizada. Hoje já é outra abordagem. Então, o beijo forçado, ele pode, a depender da situação, tanto ser importunação sexual, quanto caracterizar o crime de estupro. Por exemplo, tem um caso recente, alguns anos atrás, em que se entendeu que foi estupro. Por quê? Porque a moça, ela recusou, ela não queria, ele derrubou ela no chão, foi para cima dela e forçou o beijo. Houve um golpe, né? Exatamente. Foi mais do que uma vamos dizer assim, né? Uma forçar a barra, né? Foi realmente... Então, se entendeu nesse caso concreto, Carlos, que houve estupro. Mas aí eu pergunto, de quando o exemplo, porque a gente pode agora, no que a gente colocou do reality show, que aconteceu, que de uma maneira, parece até mesmo gentil, o rapaz convidou a moça para ir ao depósito com ele no intuito de buscar um objeto, não lembro direito a informação, que ele atraiu ela até lá. E ela foi de bom grado, né? Ela não foi... foi companheira, foi parceira nesse sentido, mas ela não imaginava que ele ia fazer alguma coisa na busca de uma construção de relacionamento com ela, né? Sim. Nesse caso ali, o fato de ter vídeo agrava? O vídeo ele é uma prova fundamental para iniciar essa investigação. A partir do vídeo, a autoridade policial, o delegado, o promotor, eles iniciam, né, esse questionamento, perguntas, etc. e tal. E aí é uma investigação muito delicada, porque ao final do inquérito vai se avaliar toda a prova direta e indireta, os elementos que foram construídos. Perfeito. Né? Então, de regra, o que se vê? Por exemplo, o vídeo diz uma coisa, mas a pessoa no depoimento disse outra. Opa, tu tens uma lacuna, tu tens um furo, por exemplo. Então o vídeo pode servir para a acusação, como também pela defesa. Exatamente. Ele é um elemento muito relevante de prova. Certo? Mas a interpretação que vai ser dada a ele, de acordo com os demais elementos que vão ser formados, aí vai partir de quem está acusando, de quem registrou o boletim de ocorrência, de quem se diz vítima, né? E também de quem está na qualidade de investigado, de apontado, de ter cometido aquele crime. Talvez não houve nesse caso, mas eu vou entrar na questão da própria defesa, de quando a pessoa... O famoso não é não, né? O famoso de quando interromper. No caso em tela, vamos assim dizer, daquele em tela literalmente, porque foi exibido, ela interrompeu, inclusive dá conselho para ele. Disse, olha, não é por aí, paramos e o ato foi interrompido, né? Os dois saíram do depósito. Só, no entanto, a conduta, ela existiu. Sim. Aparentemente premeditada, né? De atraí-la e lá dentro ter... Meio que uma emboscada, né, Carlos? Exatamente, assim, né? O termo ele é pesado, mas pode ser caracterizado nesse sentido. Ele a atraiu, ou seja, contou uma história de que precisaria de uma ajuda, a intenção era outra. Mas, se ela, no caso, ela ficasse paralisada, ela soube se posicionar de uma maneira muito gentil, mas paralisou. Eu não esperava aquele tipo de atitude de um colega ali, de um programa de reality show. Significa que ela consentiu? Não. De maneira alguma, porque as pessoas têm reações diferentes. Por exemplo, a pessoa ali, a vítima, no momento, ela pode ter uma reação de ficar paralisada mesmo, chocada, completamente. Sem ação. Tanto é que acontece inúmeras vezes que a vítima fica paralisada, se vê em processo também, e aí depois ela registra o boletim de ocorrência, dias depois, etc. E uma das primeiras coisas que o investigado fala no processo, mas ela estava gostando, ela não... Ou seja, a reação dela não necessariamente ela vai refletir um consenso. Mas interessante, olha que você colocou, que o próprio agressor na defesa diz, mas eu interpretei que ela tinha vontade. Como é que então a gente já pode dizer esse serviço que a mulher ou o homem, né, são várias formas de relacionamento, vai dizer claramente esse não, para interromper. Ele disse, olha, a partir desse ponto eu não estou consentindo. Porque aparentemente é um erro de interpretação? Não, estou sendo muito vago, né? Mas é utilizado como ferramenta de defesa. Sim, até porque tem argumentos técnicos dentro disso para se... Olha, ele estava num raciocínio, vamos dizer, acreditando estar dentro de uma situação consensual. E ele poderia mesmo? Poderia. Por exemplo, em tese, sim, poderia ser argumentado. Na interpretação dele, na visão dele. Exatamente. Então, nesse caso, ele... A partir desse não, foi tua pergunta, né? De dizer claramente, de como posicionar-se
Diz, olha, eu não estou gostando agora. Olha, Carlos, eu sempre É uma questão de buscar ajuda, é uma questão de empurrar, né? Muitas vezes o óbvio precisa ser dito. Exatamente. Já dentro dessas falhas interpretativas, né? Exatamente. É uma situação muito delicada e, como eu falei e repito, cada contexto é um contexto, cada mulher tem uma reação, cada pessoa tem uma reação, né? Então, acredito que naquele contexto vai depender muito da reação da mulher. Ela empurra, ela diz, não, sai daqui, sai correndo, grita, mas se é uma festa com som alto, por exemplo, né? Então, inúmeros... Como é o cenário de carnaval. Isso, mas eu sempre digo, o fator fundamental ali naquele momento, porque, veja, o processo penal ele é uma reconstrução de um fato que, nesses casos, só foi vítima e acusado que participaram. Exatamente, porque não há testemunha. Não tem testemunha, exatamente. Então, ele é uma reconstrução retrospectiva daquele fato. Então, vai se tentar reconstruir um fato que só aconteceu uma vez. Isso. O mais próximo da verdade possível, certo? Tá. Então, assim, nesse contexto, é a comunicação subjetiva de cada um. Eu não quero, cara, sair daqui. Não, mas opa, peraí, tu tá forçando a barra, tá cruzando a linha. Então, tu estás vindo, etc. E tu tá cruzando uma linha... Mas na sua visão é necessário que tenha esse posicionamento de uma forma mais incisiva. Claro, claro. Que nem sempre é possível também. Porque às vezes, por exemplo, ocorre quando se vê bastante. A mulher está embriagada, a mulher, enfim, colocaram a Boa Noite Cinderela, um exemplo. Né? Que aí, nesse caso, entra a figura do estupro de vulnerável, por exemplo. Né? Claro. Mas eu estou dando um exemplo. A questão... Que ela não tem as condições até de raciocínio para refutar aquela ação. Exatamente. E no caso, se os dois, numa roda de amigos, numa grande festa, todo mundo bebeu, pode existir crime? Olha, Carlos, tem um termo que eu já verifiquei muitas vezes e que costuma se utilizar, talvez feliz ou infelizmente, mas que eu já ouvi para responder a tua pergunta. O chamado estupro de ressaca. Os dois beberam, se drogaram, transaram consensualmente, etc. E no outro dia, por algum motivo, por algum despertar psicológico da mulher, ela acordou eventualmente com nojo, ou acordou com alguma... E aí ela vai e diz que, olha, foi cruzada a linha. Certo? Ou melhor, ela entendeu. Ou ela entendeu. Talvez o que aconteceu anteriormente. Ela refletiu sobre aquilo que ocorreu. Exatamente, exatamente. Isso. Então, assim, nesse contexto, a análise da justiça é muito difícil. Ela é muito difícil. Porque, assim, se parte de um pressuposto que tem elementos psicoativos no meio. Então, assim, a pessoa sabe onde que começa o estuprador e termina a vítima. Tá entendendo? Sim. Então, isso aí é uma análise bem difícil de ser feita, até já agravada pela situação de ser só os dois testemunhas, né? Não tem testemunha externa, né? Então, os elementos indiretos que vão aí procurar dar uma resposta que nem sempre é a resposta correta. Esse é o risco da condenação ou da absolução. E no caso, a pessoa se vê numa situação que ela foi vitimada, há um prazo para essa denúncia? Não há um prazo, né? Porque como nós vimos, desculpa, só complementando. Se há um prazo com uma interpretação, ela veio de alguns dias, ou talvez numa divisão daquela informação com pessoas que tenham mais argumentos e elementos técnicos para dizer, olha, o que você sofreu foi um estupro, foi uma importunação sexual. E agora, quando ela deve agir, passou uma semana, passou 2. E acontece bastante, Carlos, porque o que se vê bastante é o quê? Primeiro passo, assim, que eu vejo, geralmente em casos que eu acompanhei, etc. Primeiro passo é o choque, a incredulidade. A mulher se pergunta, será que isso aconteceu mesmo? E aí ela entra num estado de questionamento íntimo, até ela conseguir falar. Aí ela vai perguntar para uma amiga, ela vai perguntar para alguém, aí vão encorajando. Assim, aconteceu. Ela vai formando a convicção. Ela vai formando a convicção. Tá. Então, esse boletim de ocorrência, por exemplo, ele pode demorar uma semana, meses até, como eu já vi. Correto. Certo? Anos, por exemplo. Isso é um serviço importante, né? Não é porque passou algum período que você não pode se manifestar, deve. Exatamente. Inclusive, se vê caso, que é o chamado efeito, vamos dizer, não vou dizer, pode ser um termo infeliz, né? Mas um efeito... não manada, né? Mas que as mulheres que foram abusadas anos atrás se sentem encorajadas quando aquele cara é pego. Incentiva, né? Diz, olha, eu vivi uma situação similar, eu agora me ative e eu me encorajei agora de levar essa informação para as autoridades. Aí foi uma, aparece outra e outra e outra, e aí as outras todas vão também porque elas vão contar. E aí o caso dela que
naquele contexto ele poderia ser frio lá atrás, sim, hoje ele está num contexto, vamos dizer, mais aquecido. Ou geralmente aqueles que foram cometidos por pessoas que são influentes ou de poder aquisitivo maior. Muito comum, se verifica bastante isso aí. Tá. E geralmente é um contexto que se encaixa nisso que a gente está colocando, né? Dá para você que está nos ouvindo. Denúncias assim, retardadas, né? Se não existe demora para denunciar, né? Na hora que percebeu que foi vítima de uma agressão, tem seu direito preservado, vá atrás da autoridade policial. E como fazer isso? É porque, veja, Carlos, eu sempre digo, é um quebra-cabeça íntimo, pessoal, e um o primeiro passo, pelo que eu... Claro, uma visão externa. É um quebra-cabeça íntimo. Ela está convencida que aconteceu. Então o quebra-cabeça dela está fechado. E como eu falei, às vezes a última peça desse quebra-cabeça pode vir anos depois. Claro. Quando o agressor, naquele contexto, 4 anos atrás, 5 anos atrás, ela ficou na dúvida e depois ele foi pego lá na frente. Fechou. Foi. Agora eu vou denunciar. Exatamente. Então a tua pergunta foi... É de como ela levar. Vou dizer assim, olha, eu vi que eu fui vítima e agora eu quero contar essa história. Sim, delegacia de polícia? Olha, delegacia de polícia, né, geralmente se recomenda contratar um profissional de advocacia. Porque ele vai saber, claro, elaborar esse dossiê, eu chamo um dossiê, que catalogar essa prova, etc. e tal. Hoje, infelizmente, nós ainda temos uma abordagem, claro, ela está evoluindo dentro das instituições, que é o acolhimento da mulher. Certo? Perfeito. E às vezes o acolhimento nem é muito apropriado, como se viu muito tempo atrás. Nós temos um país de uma dimensão continentais e cada região é uma cultura. Então, da mulher ir registrar o boletim de ocorrência e sair de lá mais revoltada ainda, porque isso aqui não vai resolver. Ou ter que expor isso na frente das outras pessoas, não ter uma sala reservada para poder contar. Exatamente, que é o chamado acolhimento. Hoje já tem recomendações do CNJ, legislação que vem aprimorando esse acolhimento. Delegacias especializadas. Exatamente, para que ela se sinta mais acolhida, mais à vontade para trazer, né, detalhar esse contexto e iniciar essa investigação. Então, mas recomenda-se realmente, porque um profissional de advocacia ele vai saber como começar a construir esse quebra-cabeça. O que tu tem? Tu tens isso, tens áudio, tem print, e às vezes nem a pessoa sabe que aquele elemento é relevante. Interessante. A insegurança muitas vezes parte porque ela não saber como comprovar. Exato. Será que vão acreditar na minha história? Exato. E ela está também num contexto atônito, né? Ela não sabe o que é ou não relevante. Então, às vezes, ela está dando relevância para algo que nem sempre vai ser relevante para a investigação. E nesse contexto, de forma fria, racional, fria que eu digo, né, no sentido técnico, profissional, o profissional ele vai saber, deverá orientá-la e ajudá-la a montar esse quebra-cabeça para iniciar essa repreensão. Conversar com a autoridade policial, o contexto, as figuras envolvidas, isso tem bastante peso. A gente tem casos famosos na história aí, né? Recentes, inclusive, aí, jogadores de futebol, atores, enfim. Então, sobram exemplos aí de casos como esse. Até porque quando se distanciou da data do fato, aqueles exames que seriam de corpo de delito, é isso que chama? Isso. Né? Que comprovariam a agressão ou contato, eles vão se perdendo, né? Vão se perdendo. Há um ditado que sempre se diz na advocacia criminal, Carlos. Quanto mais próximo do fato tu tá, né, cronologicamente falando, mais próximo da resolução tu tá. Então, que é importantíssimo o trabalho de perícia, né? Muito importante. Que é feito no contexto. Então, quanto mais próximo do fato, mais quente, vamos dizer assim, ele está. Quanto mais distante, mais fria e a tua prova e mais facilidade ela tem de ficar desfragmentada. Logo, consequentemente, a demonstrar aquela versão que tu está trazendo. Então vamos para umas partes práticas, doutor, e dizer o seguinte: a vítima se viu na situação, claro que ela sofreu. O que ela deve fazer imediatamente? Bom, o primeiro passo, claro, se ela tiver essa tranquilidade, porque, como eu falei, depende muito do como ela vai ficar. Isso aí se vê muito. Sim. Tem mulher que desenvolve um estresse extremamente destrutivo, ela não quer saber mais de nada, por exemplo, como já se viu. Mas, assim, ela conseguindo parar para refletir isso, congelar as provas. Tentar ver, tem câmera lá, alguma coisa. Isso não só para a vítima, mas também, vamos dizer, eventualmente para o investigado, que às vezes pode estar sendo acusado injustamente, como se vê muitas vezes. Vamos entrar nisso também. Certo. Mas, assim, guardar tudo que ela tenha relacionado. Né? Primeiramente com o ato, qual foi o ato? O que aconteceu? Foi um estupro? Foi uma conjunção carnal? Foi uma importunação sexual com a linha tênue, com estupro, etc. Testemunhas que possam testemunhar a favor dela? Porque nem todo ato vai deixar vestígio. Né? É verdade. Então, se houve, por exemplo, a conjunção, é importante, eu reputo, importantíssimo. A gente tem visto, infelizmente, condenações baseadas somente na palavra, quando era possível realizar um exame.
Mas aí a justiça falou, não, aqui nesse caso não vai precisar o exame porque ela já falou. Não, mas é um elemento de corroboração que é indispensável. Ah, perfeito. Tá. Porque isso pode... o cuidado é não expor a vítima mais uma vez. Ou não revitimizar, né? Exato. Que é tênue nisso. Por isso a importância de procurar um defensor. Claro. Porque ele vai saber conduzir esse comportamento dela. E pode essa postura processual. Certo, e pode acompanhá-la no momento que ela vai manifestar. Exatamente. E também ali está acompanhando, vendo ali com a autoridade, né? Tentar... porque nesse momento o advogado é muito importante para ele estar indicando juntamente, né, com a autoridade policial e auxilia muito a autoridade policial. Né? É uma conversa com o delegado ali, porque o delegado muitas vezes ele está... Muitas vezes não. A Polícia Civil no Brasil ela é atolada de processo. Sim, inquéritos, né? Então, assim, tem, claro, uma entulheira de coisa ali que é irrelevante, não estou falando só dessa questão sexual, e tem muitas outras relevantes. Então é meio que uma agulha no palheiro. Então, a partir do momento que as pessoas envolvidas se apresentam com um profissional, essa agulha ela fica bem mais visível ao ponto de se definir pela autoridade policial, que é quem tem o dever de investigar, a relevância desse caso e até que ponto esse fato vai ganhar dimensão, se de estupro, se de importunação sexual, etc., dentro de todo esse caminho probatório que eu te coloquei. Sim, e uma pergunta sensível. A justiça, ela trabalha sempre com a certeza absoluta, sabe? Ou com as provas que já são suficientes, sabe? Sim. Olha, eu não tenho o vídeo que gravou, novamente, é um cenário que estão duas pessoas ali. Os elementos probatórios, para que as pessoas também, as vítimas, sintam-se encorajadas em comunicar. Sim. Como é que vai funcionar, né, brevemente, esse raciocínio? Sim. Tem uma lição clássica de direito penal, né, que mais vale... Aliás, tem várias, né, mas essas são bem importantes. Mais vale absolver 100 culpados do que condenar o inocente. Então isso pressupõe-se o quê? Que na dúvida deve-se absolver o réu. Certo? Condenação exige certeza e certeza absoluta, baseada na análise da prova, etc. e tal. Na dúvida tem que se absolver, certo? Essa é uma regra técnica, dogmática, secular, desde os doutrinadores italianos, etc., no século XVIII, né, que iniciaram todo esse iluminismo penal, etc. Mas assim, Carlos, né, na prática a coisa é diferente. Tá? Se vê muito, tanto é que tu tem um duplo grau de jurisdição. Falando de jurisdição ordinária, primeiro grau e segundo grau. Não estou falando de foro por prerrogativa de função ou foro privilegiado por serviço, que é só um. Justiça comum. Que se tem reformas, se absolve em primeira instância, às vezes se condena em segunda e vice-versa. Porque tem uma reanálise do caso. Então são pontos de vistas diferentes. Então essa questão ela é muito criticável também. Cada um tem um ponto de vista. E, claro, vai depender muito da vivência de um julgador. Eu falo que tem um juiz nesse país, que eu não vou mencionar onde quer, mas, enfim, ele teve uma filha que, nós sabemos, ela foi vítima de estupro, por exemplo. Então, assim, até que ponto isso aí afeta ele num caso de julgamento criminal? E ele julga caso criminal. Estou dando um exemplo. Eu estou falando de uma questão subjetiva. Claro, ele não iria se envolver nem vai julgar o caso da própria filha, né? Estaria impedido. Isso. Mas, de qual forma a influência pode existir, né? Até que ponto? E até que ponto? Porque assim, depois que tu decide, tu vai atrás de argumento. E tu, na maioria das vezes, consciente ou inconscientemente, tu vai esconder tua real motivação. Seja por crença, preconceito, o que for. Então, assim... Essa questão, tanto é que muitas vezes o pavor dos advogados, ou assim, um receio muito grande que se tenha, quando ele está atuando num caso desse, o juiz é juiz ou juiz? Não sei se você está me entendendo. Sim. Porque a mulher ela tem uma outra percepção desse caso. Ela vive no dia a dia a questão. Né? E ou maior sensibilidade. Isso. Estou dizendo para um lado positivo, né? Porque entender melhor a visão, a manifestação da vítima. E, por exemplo, um homem mais velho se tem uma outra perspectiva a respeito. O cara tem uma maior vivência, vem de uma cultura, vamos dizer mais assim... mais conservadora e tal, enfim, entende? Então tem tudo isso dentro dessa trama processual. Tudo isso aí também são fatores que são decisivos. Cada caso é um caso, por isso é importante estar alicerçado por profissionais para melhor interpretação e elucidação. Vamos falar agora num viés contrário, pode ser um pouquinho polêmico, que a gente fala sempre na visão da vítima e a recomendação para aquela pessoa que se sente vítima, foi vitimada, manifeste, busque a justiça, até porque é um trauma, né, de vida que não queremos que ninguém vivencie. Mas pode ter o viés contrário. Perguntando para um advogado especializado, né, na área penal. Existe muita falsa acusação?
Sim, Carlos, existe. Dada essa sensibilidade, novamente, só para quem está nos ouvindo, um caso onde das duas pessoas não há testemunhas e há duas declarações opostas, né? Sim. Existe, Carlos, muita falsa acusação, né? Isso aí vem sendo objeto de muito estudo, de aprimoramento, aperfeiçoamento de como que a justiça vai abordar esses casos. Porque, de regra, são delicados, como a gente acabou de falar aqui. E no meio de tanto fato que realmente acontece, há pessoas, às vezes, mal intencionadas. Então não sabe a motivação, etc. A justiça, inúmeras vezes, N vezes, comprovou ou apareceu no processo algo que mostrou que aquela versão, aquela narrativa inicial, ela era infundada. Então, assim, tudo varia do motivo, eu sempre digo. Qual que é a motivação de ter chegado lá? Certo? Tá. Primeira pergunta que se faz, por que iria inventar? É uma exposição, né? Então, esses fatores tangenciais, por exemplo, de quem são as figuras envolvidas, por exemplo? Tem uma pessoa um indivíduo que é milionário, enfim, estava numa festa e tal, e a pessoa registrou um boletim de ocorrência no outro dia. Então, são informações que já desde o primeiro momento elas já começam a fazer sentido para um lado ou para outro, né? Mas é muito difícil falar, é bem complicado. Mas é algo existente. Existente, com certeza. Existe. Não só para o estupro, mas para outras condutas também. Então eu gostaria de me ajudasse a fazer essa contextualização. O que é a denunciação caluniosa, que é no caso, né? Sim. A denunciação caluniosa, ela é o registro de uma ocorrência criminal falsa. A pessoa sabe que ela não existe. Tá, ela foi lá e mentiu. Não existiu. Ela foi lá e diz, eu vou ferrar o Carlos. Tá. Carlos, aquele popular que diz assim, ele vai se incomodar, eu quero que ele se incomode. Sim. Ela sabe que não existe, mas eu quero que tu se incomode. Com inquérito, com delegacia, com advogado, entendeu? Só que às vezes essa denunciação, dependendo do caso, ela vai embora e o Ministério Público denuncia e vai... Cara, a vida do cara vira um inferno. O cara, sabe? Como eu já vi caso, o cara tem infarto, tem derrame e tal, é absolvido ao final, mas aquele processo em si já foi uma pena para ele. O tema é sensível, né? Sensível. O tema, e é por isso que o debate ele vem a salutar e vem esclarecer de vastos pontos. Por favor. Até retornando àquela questão que tu perguntou, como eu falei, há diversas, né, não só nessa matéria afeta a questão sexual, denunciação caluniosa, mas há com outros crimes também. Né? Hoje à tarde eu tenho, por exemplo, um compromisso de delegacia que envolve denunciação caluniosa. Mas o que eu quero dizer é assim, que ela é delicada em todos os crimes e ela ganha um contorno muito mais sensível na questão sexual. Porque o que eu te falei antes, a questão da prova. Claro. Tudo é uma questão muito mais íntima, só os dois que estavam e tal. E nesses casos, o que vai ganhar muita força, Carlos, também queira, quer não, a reputação, o histórico daquelas partes, etc. e tal. Isso aí acaba também ganhando um contorno de análise no processo. Isso é analisado, né, sobre essa ótica, né? Sim. Aí entra essa questão, a gente falou de imagem, né? A notoriedade financeira, ou fama, né, podem levar a um atraso na denúncia, ou até mesmo existir denúncias falsas, que a gente já abordou por aqui. Vamos entrar em redes sociais. Eu dizer assim, o que fazer nas redes sociais? Por quê? Me corrija, doutor. Quando há denúncia de um caso de estupro, ele corre sob sigilo. Necessariamente ou não? Ou corre quando é estupro de vulnerável? Envolve a intimidade das partes em segredo de justiça. Obrigatoriamente. Isso. Então sempre vai correr sob segredo de justiça. Mas muitas vezes pode haver a exposição nas redes sociais. Olha só. Pela vítima ou pessoas que... Como é que eu vou explicar? Que sentem empatia por aquela vítima e dizem, olha, eu vou fazer uma corrente e pedir justiça por ela. Certo. E o que é o correto e o que não é o correto ali de expor. Porque vai correr o processo legal, como você mesmo falou. Todos são inocentes até que exista uma prova, até que a justiça interprete e diz, olha, aqui vai haver uma condenação. Mas a exposição já houve. A exposição já houve. Esse leite derramado, esse prejuízo, dificilmente... A pessoa que está envolvida ali, ela dificilmente vai conseguir juntar esses fragmentos. Né? Claro. Então, é uma questão muito delicada, porque hoje a gente conversava antes, né? O tribunal digital. Tribunal da internet, né? E ele causa um dano irreversível, muitas vezes ali. No final, não adianta a pessoa ser absolvida, enfim, porque a repercussão que é dada
para o impacto ali, para o calor daquele fato, aí entra toda uma outra questão que hoje está muito difusa. Aí vem os ativistas, vem os interesseiros políticos, vem os oportunistas que inflamam mais ainda esse debate. E ao final, por exemplo, aquele indivíduo ele foi inocentado, o caso foi arquivado, não vai nunca ser dada a mesma repercussão quando se deu no inquérito, na investigação. Se o caso teve o arquivamento, ele foi inocentado, né, de diversas formas, por insuficiência de provas, ou comprovou sua própria inocência, aquele excesso de exposição, muitas vezes aquela informação não chega, para o tribunal fazer a ponderação de dizer, olha, naquele caso não foi bem assim. Exatamente. Mas são casos delicados que acabam sendo explorados, né, até porque não sei se porque vende, se porque engaja, se porque dá like, mas eles vão e pegam igual fogo na palha seca, né? Vão embora e ganham uma repercussão incontornável. E a própria pessoa envolvida, ela acaba passando por... tá sendo... Pessoas que nem têm envolvimento, pessoas que a pessoa às vezes presume que é parente, que é amigo e tal, também acaba entrando no radar dos fanáticos. Levantam-se bandeiras e não estão com todas as informações ali sobre o caso concreto, né? Ou seja, tomam as dores. É um jeito de empatia, mas pode também esconder aí por trás outros interesses de visibilidade que a gente não entende, né? Mas para isso, para a gente deixar essa informação bem clara para quem nos ouviu, né, de diversas situações onde pode haver uma importunação, pode se incidir em um crime de estupro, algumas recomendações para quem está nos ouvindo ali. Tanto na parte daquele que é vítima, ou seja, fui vitimado porque alguém me agrediu, ou quanto aquele que jura sua inocência, né? Ele é inocente, não vou corrigir minha palavra, de quando ele deve buscar o defensor em ambas as partes ali. Sim, a questão ela ganha esse contorno crítico, vamos dizer, a partir do momento que, assim, eu recomendo sempre na parte da vítima. Até que ponto que essa questão está te incomodando, até que ponto que ela está te corroendo por dentro. Então, assim, acho que é hora de procurar uma ajuda, seja qual for. Né? E aí, a partir disso, como eu te falei anteriormente, ir buscando esses elementos, né? O que ela tem de conversa, de alguém que estava perto, enfim, que pode testemunhar indiretamente. Conversei com ele, estava, muito doido e falou... Então ela buscar fundamentar e construir essas provas. Isso. Tentar buscar esses elementos diretos e indiretos e realmente refletir, procurar uma ajuda, ouvir alguém. Porque às vezes, né, a própria reflexão íntima, tanto é que a gente precisa de um psicólogo, às vezes, porque nós não conseguimos ser nossos próprios psicólogos, né? Exatamente. Porque a gente tem que ouvir, tem que espelhar alguém para dizer, olha, não, isso aqui é uma percepção que me parece equivocada da tua parte. Tu está sendo exagerado, tu está sendo exagerada. Não, eu acho que aqui, sabe? Ouvir uma pessoa de confiança. Geralmente mulher busca mãe, irmã, uma amiga muito próxima, né? Isso é muito importante. Não ter vergonha de conversar e expor a situação, se ela está incomodando. Porque se ela está incomodando, pode ter, alguma coisa foi arranhada. Essa coisa que foi arranhada pode ser o bem jurídico, que é a dignidade sexual dela. Então sempre buscar informação. Se estupro ou importunação, aí realmente são os elementos que vão dizer. Aí entra a minha pergunta, já derradeira, assim, a vítima muitas vezes ela tem esse discernimento, ela consegue diferenciar algo do que foi uma aproximação com intenções naturais, vamos assim dizer, olha, eu interpretei dessa forma, o caso do Big Brother, que demonstrou-se. Por outros lados, a gente viu interpretações ao contrário do público. Disse, não, foi premeditado, a coisa era mais grave. Né? Certo. A vítima, então, lá, se ela tem um estado que ela pode estar paralisada, ela não detém todas as informações, é sempre importante ela buscar aconselhamento? Sim, como eu falo, tudo que vai indicar, o fator indicativo, Carlos, será o íntimo dela. Tá? Sabe aquela coisa que tu não tá assistindo legal? Tem alguma coisa e tal, enfim, não sei. Tem alguma coisa que não tá certa. Busca informação, divide. Aquilo tá incomodando. Aquilo tá, né? Enfim, assim, isso aí é um sinal. Claro, ao final ele pode se dizer, olha, não, assim, tu bebeu, ele também e tal, esquece isso, acho que não... Certo? Aconteceu comigo também, por exemplo, tá? Tô dando um exemplo bem aberto, assim, porque até mesmo o que a gente fala pode ser interpretado... Né? Exato, não, porque caso a caso ele é muito sensível. A gente tem que ter essa maturidade. Eu sempre recomendo dessa forma, assim, o teu íntimo tá machucado, o que tu tá sentindo? Tá pensando nisso desde a hora que tu acorda até a hora que tu dormiu? Até a hora que tu vai dormir? Isso aí tá te tirando a tua rotina do dia a dia? Então, assim, é hora de refletir. Hora de refletir. Perfeito. Então a gente vê que a informação ela não acaba com a diversão, mas a informação evita problema depois. Evita problema, com certeza. Alguma recomendação para quem está nos ouvindo que a gente não abordou até agora, doutor? Olha, é importante estar atento,
Eu sempre digo, véspera de carnaval, as crianças voltarem inteiras para casa, né? Porque o que não sobram tentações, né? E às vezes ali num momento que um contexto que parece uma alegria, é aquilo, enfim, pode surgir um problema muito grande, né? E essa quarta-feira de cinzas aí pode criar uma zona cinzenta por anos na vida da pessoa, né? Pode não ser. Tinha um programa, não sei se tu lembra, na Discovery, Carlos, era o Férias na Prisão, né? A pessoa fazia. Lembro do programa. Mais ou menos. A pessoa viajava para fazer só um crimezinho. E aí ela ficava anos presa num presídio e tal. Mais ou menos isso, para não virar, a quarta-feira de cinzas dela não virar anos de cinza, né? Não, e não traumatizar, né? Acabar com a história de outra pessoa decorrente de um desejo que despertou ali. Nós não entramos aqui nessa conversa, obviamente, no estupro contra crianças, né? Contra adolescentes, que seria algo muito mais adelongado, então que fica também para discussão mais à frente, que é um tema também igualmente sensível, envolve os educadores, envolve os pais, a estrutura familiar como um todo. Doutor, obrigado pelas informações. Acho que a gente já chegou num ponto que provoca para que as pessoas busquem, né, mais dados, busquem orientações e onde encontrar a base de socorro, muitas vezes, na orientação. Exatamente. A palavra final que eu tenho, Carlos, é confiar nas instituições, na justiça. Claro, ter essas cautelas preliminares, seja vítima e seja o envolvido também, quando está tendo o dedo apontado para ele, também refletir, será que até que ponto que eu fui, etc. e tal. Enfim, e confiar de que as instituições estão evoluindo nesse ponto. Claro, é um trabalho a longo prazo, mas elas vêm evoluindo. Né? E todo esse cuidado preliminar, com dossiê, com verificação com o advogado, para ver qual o melhor caminho, essa reflexão íntima, ela é fundamental para que não se tenha realmente... Porque às vezes o processo, a coisa aconteceu, mas a forma que ele foi tocado, sabe, tem aquele ditado, quando o barco já sai torto, já não... Aconteceu. E como eu já vi também casos que não aconteceram, mas o processo ele corre de uma forma tão infeliz para a pessoa que no final tu tem uma condenação injusta, por exemplo. Olha só. Então isso acontece bastante. Dada a sensibilidade em todas as esferas. Todas as esferas. Então esse ponto de partida é fundamental, tá? Para que se tenha realmente um devido processo legal e que as partes tenham, ao final, um provimento judicial justo mesmo, para que nenhum culpado saia inocentado. Nenhum isso, claro, acontece. E, claro, nenhuma vítima também tenha que engolir esse trauma, esse crime que ela foi vítima aí, porque esse indivíduo que está envolvido e tal foi inocentado. E vice-versa também, né? Para que nenhum inocente seja condenado. Como, para finalizar, mais vale se absolver sem culpados do que condenar um inocente. Essa é a lição. A importância da informação, obrigado por você que nos acompanhou, nos ouvindo ou nos assistindo, e decorrente de diversas situações, procure sempre ajuda, sempre é válido procure orientação jurídica, que muitas vezes levar o assunto para as redes sociais para discutir isso publicamente não é o melhor no primeiro momento, né, doutor? Para a gente encerrar, se municie, busque informações, busque amparo com aqueles que são especializados dentro de suas áreas. Fica com a gente, obrigado, até a próxima. Temos, opa!